Voltei. Pode iniciar, Nilson. Nilce, Sim, pode tudo certo? iniciar. Sim, pode iniciar. Tá bom. Olá, pessoal. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a esse nosso webinar. E, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer pelo interesse e a presença de vocês aqui hoje. Eu sou Enilce Maurano Etterer, sou uma das coordenadoras aqui do nosso projeto China Beauty Experience, e sou engenheira química, vice-presidente do Conselho Fiscal e Consultivo da ABC, também coordenadora da Comissão Técnica de Cosméticos do Conselho Regional de Química de São Paulo, e atuo profissionalmente através da minha empresa em Cosmética Consultoria Limitada. No webinar de hoje, nós vamos abordar os detalhes, porque acredito que vocês já receberam as informações prévias, né, desse nosso projeto, dessa nossa oportunidade para fazermos essa viagem, né? E, nesse sentido, nós vamos vivenciar todas as informações aí do nosso projeto, participando da China Beauty Expo, e também vivenciar toda a imersão de negócios e cultural da China. Então, muito obrigada pela presença de todos, e agora é com você, Jadir. Ok, Nilson, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Jadir Nunes. Faço parte da diretoria da ABC também, e sou farmacêutico bioquímico de formação. Trabalhei quase 40 anos em empresas, indústrias cosméticas e farmacêuticas na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento. E a partir de 2015, aí eu saí da vida corporativa e comecei minha carreira solo como consultor na empresa Slink, né, de consultoria, de inovação e treinamentos. E, e também, coincidentemente, a partir de 2015, comecei a ter interação com a China, né, com a ABC da China, vamos dizer assim, com a Associação da China, e comecei a ir para lá de uma, duas vezes ao ano. Então, essa minha experiência aí já de 10 anos indo para a China nos motivou aí, né, a montar esse projeto para 2026. Todo mês de maio existe essa mega feira cosmética em Xangai, chamada China Beauty Expo,
Então, baseado nessa feira, inicialmente, a gente montou uma agenda, né? Que além da feira de visitas às empresas cosméticas, tanto na região de Xangai e Guangzhou, aí, mas o detalhamento dessa parte, a Ling, né, nossa colega aqui que vai passar para vocês, e através da parceria, né, da empresa em cosmética da Ineos, Slink e, e a empresa da Ling, né, que é especializada em viagens de negócio para a China, e com o apoio da ABC na parte de divulgação, comunicação, a gente montou esse projeto que estamos muito alegres, felizes e achamos que vai ser muito importante para o desenvolvimento aí de negócios, né, tanto do Brasil, de empresas brasileiras na China, como da China no Brasil, no setor de cosméticos, né? Então, é isso, vou passar a palavra para a Ling e depois, no final, a gente está à disposição aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Obrigado. Ling, com você, por favor. Obrigada, bom dia a todos, bem-vindo. Eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui com a gente hoje. Eu sei que a vida é muito corrida, especialmente essa época do ano, então, obrigada por dedicar esse tempo à nossa live. Também quero agradecer a Nilce e o Jadir pela parceria, pela oportunidade da gente fazer esse projeto juntos. E também agradecer a ABC do Brasil e a ABC da China, né? Então, a Jane, que está escondida, está dando um apoio para nós, super obrigado. E, como vocês já devem ter percebido, eu sou chinesa, né? Mas eu também sou brasileira e também sou farmacêutica. Então, eu estudei farmácia, na época que podia fazer farmacinha. Então, e eu fiz um mestrado em bioquímica e fui trabalhar. Meu primeiro trabalho foi na Johnson Johnson. Então, lá eu revi o Jadir, né? Minha carreira inicialmente foi em desenvolvimento de produtos e depois eu fui migrando para a área de marketing e negócios. E durante 17 anos, então, eu trabalhei, tive uma vida corporativa. Mas há 22 anos atrás, mais ou menos, eu decidi fundar a minha própria empresa. E o que eu faço desde então é assessorar empresas do Brasil que querem fazer negócios com empresas da China. Então, eu estou há 22 anos fazendo desde consultoria, treinamento, preparação das empresas para elas irem para a China, preparação dos executivos que vão trabalhar lá, né? E a parte de viagens, ela automaticamente faz parte desse conjunto de atividades. Então, desde 2007, eu preparo viagens, eu organizo viagens para empresas, para associações, para grupos de profissionais que querem ir para a China, conhecer, visitar uma feira, buscar fornecedor, buscar parceiros, se aprofundar em determinados temas não só do setor de farmácia, cosméticos, mas de diversos setores, né? Então, eu estava contando que eu acredito que desde 2007 eu já fui com mais de 20 grupos para a China. E o que eu aprendi nesse período é que, além de fazer uma viagem, confortável, produtiva, com uma logística boa, né? Além de levar as pessoas para ver essas cidades na China super futuristas, ver a inovação e ver monumentos, né? O formato da viagem, a agenda, o roteiro, né, é o ponto mais importante. E foi nisso que eu, Jadir e a Enilce, nós trabalhamos muito pensando o que seria importante para o nosso grupo. O nosso grupo, a nossa, vamos dizer assim, nós concebemos a viagem para que ela seja uma oportunidade de conhecer
o setor de cosméticos da China e aprofundar esse conhecimento e ver as tendências e ver o que está acontecendo lá. Nesse sentido, a gente tem um pilar muito importante, que é a feira, que a Inilce e o Jadir comentaram, que é a maior feira do setor no mundo hoje, né? Então, nós vamos estar em Xangai na feira, né? E nós vamos para uma segunda cidade que se chama Guangzhou. Guangzhou fica mais ao sul da China, onde nós vamos visitar a ABC da China. A ABC da China chama China CSCC, né, Jadir? Então, Uhum. nós vamos também visitar muitas empresas do setor. Como é que nós vamos definir que empresas que nós vamos visitar? Vocês vão dizer para nós o que é que vocês querem dessa viagem, que setores vocês têm interesse, né? Então, para ser construída uma agenda, né, em que nós vamos levar em consideração as áreas de interesse e os objetivos de quem vai nesta viagem, né? Então, ali por janeiro, fevereiro, o Jadir vai ligar para quem se inscreveu e vai falar: vem cá, nós estamos construindo a agenda. Que setor te interessa? É matéria-prima? É embalagem? É o que seja, né? Então, nós vamos fazer uma customização de parte da agenda para atender os objetivos do grupo, né? Além disso, essa nossa viagem, né? Ela, ela vai proporcionar entender um pouquinho, ver como é a vida na China. Então, está previsto a gente fazer store check, está previsto visita técnica, mas também está previsto uma parte cultural, tá? Então, eu tenho um PPT, toda apresentação tem que ter um PPT, né? Então, eu vou mostrar para vocês no PPT o nosso roteiro, tá? Então, importante vocês saberem que a gente escolheu duas cidades que são duas das mais relevantes cidades na China. Shanghai é a maior cidade da China em PIB, 26 milhões de habitantes, e Guangzhou é a terceira ou quarta maior cidade da China, né? Então, nós estamos escolhendo duas cidades relevantes do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de tamanho, em dois pilares realmente relevantes que são a feira e a ABC da China, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês o PPT e aí vamos ver como compartilho. Sempre tem um momento de tensão para mim, nesse momento que eu. Ah, tá aqui. Jane! Oi, Ling. Oi. Eu não tô achando a setinha do compartilhar. É logo abaixo. Sim, chat, participante. E É que eu reduzi a minha tela, sabe? Acho que é o share, né, a verdinha, share. isso. Então, É no share. você... Tá embaixo. É, Na régua onde tem participante, chat. Pronto. É isso aí. Perfeito, Ling. apareceu? Sim, Sim. perfeito. Ok. Então, a minha fala aqui a gente preparou um roteiro, né? Nós vamos falar agora especificamente sobre a viagem. Qual é a ideia da viagem? Quais são os objetivos? Nós vamos ver as oportunidades que a gente acredita, eu, Jadir e Enilce, acreditamos que representa. Vou falar do roteiro. Vocês vão saber também o que está incluído no programa, quanto custa, como paga e quais são os próximos passos.
E eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas de vocês. O Jadir está olhando o chat, mas vai colocando lá as dúvidas, mesmo que ela apareça ao longo da apresentação, não faz mal. Depois a gente volta para as perguntas e respostas, tá bom? Tudo bem. Então, o conceito dessa viagem é de uma viagem de negócios para atualizar os conhecimentos no setor de cosméticos e também é uma imersão cultural, né? Conhecer a China, os contrastes do novo, do tradicional, né? Com esses dois pilares, né? Que é a feira e a ABC da China, e vai ser uma experiência personalizada. Como eu disse para vocês, a gente vai customizar parte da agenda com as áreas de interesses que vocês têm, porque a gente tem uma flexibilidade de visitas técnicas a empresas do setor. Nós também seremos um grupo muito especial, com 20 pessoas, que vão conviver por 12 dias na China, né? A gente escolheu aqui uma hotelaria de 4 estrelas, tá? E transportes, guias, tradutores exclusivos para o nosso grupo. E essa viagem, a gente listou aqui algumas das oportunidades que nós conseguimos enxergar e que nós vamos tentar proporcionar para vocês, que é, primeiro, observar, conhecer os lançamentos mais inovadores, as tendências desse setor, né? Também é uma oportunidade para ampliar o networking para você, para sua empresa. Então, se você é de desenvolvimento de produto, de compras, procurement, de importação ou mesmo de exportação, né? Esse é um bom momento para você formar o seu networking na China. Agora, se você é de processo, garantia de qualidade, etc., também, porque é uma maneira de você criar o seu networking com os seus pares nas empresas chinesas, tá certo? Então, construir essas parcerias é a terceira oportunidade que a gente vê nesta viagem. Agora, também a gente pode aprender uma série de coisas com as empresas do setor lá. A China e as empresas da China têm uma característica de escalabilidade, né? Existem hubs em que tudo está integrado num raio de alguns quilômetros, né? Então, essa característica de escalabilidade, de integração, é algo extremamente típico da China e que é determinante do crescimento da indústria chinesa, né? E, claro, nós vamos mergulhar, nós vamos fazer uma imersão vamos dizer assim, no dia a dia da China, né? Então, eu falei que eram 2 cidades, mas de verdade são 3, porque a gente também escolheu uma cidade próxima de Xangai para a gente fazer uma imersão cultural, tá bom? Então, ontem ouvi de um jornalista que cobre China, ele disse, olha, entender China também é entender o futuro. Então, é essa a nossa proposta. E o nosso roteiro, então, como eu disse, nós vamos passar por 3 cidades, serão 12 dias, a hotelaria de 4 estrelas. Nós vamos ter o transporte internacional, pela Emirates. Tem uma segunda opção que é pela Qatar. Então, a gente está olhando em termos de preço e de oferta de desconto para a gente definir qual das duas companhias. Nós vamos ter um voo de referência. Então, a gente gostaria que todo o grupo fosse junto neste voo de referência. Está previsto transporte para esse grupo, né, para nos receber no aeroporto.
lá em Xangai, quando a gente chegar. Agora, se por acaso acontecer de que você já está em viagem e por uma questão de agenda, você não vai poder voltar para o Brasil para partir conosco no mesmo voo, não faz mal. Você pode ir direto de onde você estiver para Xangai. Então, a gente vai se encontrar em Xangai. Agora, chegar em Xangai é um pouco tenso. Então, idealmente, a gente vai saber qual é o seu voo, tá? Você vai chegar sozinho, e aí nós vamos disponibilizar um contato de transporte para você contratar, né? E nos encontrar no hotel, né? Então, você vai estar sozinho, mas a parte do transporte. A gente vai te ajudar a disponibilizar um motorista de confiança que vai te levar até o hotel, tá bom? Mas é claro que a gente gostaria que o grupo já entrasse no clima da viagem desde Guarulhos, tá certo? É, agora, agora chegou naquela parte que eu tenho certeza que todos têm na cabeça, é uma preocupaçãozinha, que é como é que vai ser a comida? Porque vocês, vocês não falaram nada, mas eu tenho certeza que vocês já escutaram dizer que chinês come coisa estranha, que chinês come tudo. Fato, fato. Chinês come absolutamente tudo. Eu sou chinesa, posso testemunhar. A gente come tudo e a gente come coisas estranhas. Por quê? Porque chinês é sofisticado, chinês é louco? Não, não. A principal razão por que chinês come absolutamente tudo é que é pobre. A civilização chinesa sempre foi uma civilização agrária, tá? Uma civilização pobre, sempre faltou comida. Por quê? Porque lá tem seca, lá tem terremoto, lá tem tufão, lá tem guerra. Então sempre faltou comida. De modo que, numa situação de fome, as pessoas comem o que existir, o que encontrar. Então, essa é a razão pela qual a culinária chinesa ela é tão diversa. Agora, isso no Ocidente dá essa percepção de que nós só comemos coisa estranha, o que não é verdade, tá? Então, quando a gente pensou nessa viagem, a gente quis proporcionar o quê? Primeiro, que a gente tivesse um balanço entre a culinária oriental chinesa e a culinária ocidental. Então, nós vamos ter alguns momentos em que a gente vai experimentar os pratos muito famosos, muito tradicionais da China, porque afinal você está na China, né? Mas também a gente vai ter uma parte das refeições com menu ocidental, ok? Todos os cafés da manhã serão feitos no hotel, e o café da manhã ele já contempla um café da manhã ocidental, internacional, e tem uma parte oriental. Isso está incluído no nosso pacote. E quando eu falo oriental e ocidental, é que, assim, os chineses, o café da manhã de um chinês é um almoço, é igualzinho ao almoço. Tem verdura, tem sopa, tem carne, tem peixe, tem macarrão. Então, se você quiser comer, perfeitamente, eu vou comer. Agora, se você quiser croissant, iogurte, granola, você vai na parte internacional, sem problema. Vai ter café, vai ter leite, beleza, ok? Muito bem. Já os almoços e jantares, a gente vai equilibrar, né? Então, vocês vão saber de antemão onde vai ser o almoço, onde vai ser jantar. Aliás, em toda viagem, na noite anterior, vocês vão saber, vocês vão receber uma atualização do programa do dia seguinte, como está o clima, onde vamos, o que que nós vamos ver e o que vamos comer também, tá bom? E é claro que eu, Jadir e a Nilce estaremos juntos com vocês. Muito bem. Sobre o nosso destino, tá?
nós escolhemos três cidades, tá? Shanghai é a maior cidade em PIB da China. Depois nós temos Guangzhou, que é mais ao sul da China, que é a quinta maior cidade da China, e Hangzhou, que está aqui, ok? Então, Shanghai é a cidade que nós vamos chegar. Então, nós vamos começar a China por Shanghai. E Shanghai, como eu disse, tem 26 milhões de habitantes, é uma cidade bem cosmopolita, mas que ao mesmo tempo tem esse caráter histórico, tem monumentos. Então, a gente vai acho que no primeiro dia, no segundo dia que nós chegarmos, a gente vai dar uma volta em Xangai para conhecer como é Xangai, né? Também, e aí a gente vai para a feira por 2 dias e nós vamos também para. Opa, esqueci aqui. A gente vai, antes de ir para Guangzhou, a gente vai passar um dia, nós vamos pegar o trem-bala e vamos um dia para esta cidade aqui que chama Hangzhou. Hangzhou sempre foi uma cidade relevante na China porque ele tem o melhor clima da China. 2, ele tem o melhor chá verde da China. 3, ele tem a melhor seda da China. E ele é o ponto de partida da Rota da Seda. Então, é uma cidade que tinha uma relevância histórica e, além de ter uma paisagem que é patrimônio mundial da Unesco. Além disso, nos últimos 20 anos, Hangzhou se transformou na cidade das empresas de e-commerce e das biotechs. Então, o Alibaba, por exemplo, fica em Hangzhou. Então, você tem em Hangzhou um contraste entre a história, a paisagem, né? E também essa coisa tremendamente moderna de tecnologia. Então, a gente escolheu Hangzhou para a gente fazer um passeio de trem-bala, conhecer Hangzhou e voltar para Xangai. E aí, no quarto, quinto dia, nós vamos para Guangzhou de avião, tá? Aí, Guangzhou já é uma cidade que fica mais ao sul, ela tem um porto muito relevante, assim como Xangai tem portos muito relevantes, e lá fica a ABC da China. Então, nós vamos ter um encontro com eles, nós provavelmente vamos ver empresas de cosméticos, porque lá é também provavelmente o maior hub de empresas de cosméticos na China. Agora, o que está incluído no programa? A hospedagem com café da manhã, todas as taxas, né? O traslado na chegada e na saída e todo o transporte do grupo terrestre, né? Em todas as visitas, etc. Isso já está incluso. Como eu mencionei anteriormente, caso você não possa fazer a viagem do Brasil para a China com o nosso voo de referência, não faz mal, a gente pode organizar para que você nos encontre no hotel em Shanghai. Todos os deslocamentos e as feiras, as visitas, a gente vai ter o nosso motorista, o nosso guia, né? A gente previu o guia em inglês e para alguns dias a gente previu um tradutor mandarim português, ok? Depois, todos os tickets de entrada, o trem-bala e mesmo o voo que vai de Xangai a Hangzhou está incluído. A gente previu alguns jantares e almoços, né? Por que não todos? Por que não todos os jantares e almoços estão incluídos? Porque a gente sabe que num grupo
Eventualmente, às vezes, tem pessoas que querem dar uma fugida, tem pessoas que têm interesses específicos, ou querem conhecer lugares ou restaurantes específicos. Então, a gente vai ter essa oportunidade em alguns dias de que a pessoa pode, conhecer e visitar, enfim, algum ponto que ela queira ir sozinha ou queira ir com alguns outros participantes. Como que nós vamos ajudar vocês, se vocês quiserem sair para fazer uma compra, enfim, a gente vai sugerir alguns restaurantes, algumas locais de compra para que a gente possa ter essa abertura, né? E uma vantagem, né? Uma coisa boa sobre a China é que é extremamente seguro. Não tem problema nenhum você sair sozinho, você não vai se perder, porque todos os aplicativos, nós vamos ensinar tudo isso para você. Você vai baixar aplicativo de tradução, aplicativo para pedir transporte, aplicativo para pagar, tudo vai funcionar. E a melhor parte é que todos esses aplicativos já têm um tradutor conectado. Então você não precisa sair do aplicativo e entrar num site de tradução, enfim, tá tudo conectado, tá? Então, nós temos jantares e almoços, incluídos no roteiro, e nós vamos ter uma reunião de alinhamento e um banquete chinês em São Paulo para todos que forem viajar, né? Por que que a gente quer ter, muito importante, uma reunião de alinhamento? Para dizer para vocês, primeiro, os aplicativos. Como que nós vamos baixar, por que que é necessário. Por exemplo, o Alipay. O Alipay é algo extremamente importante. Sem Alipay, você não paga nada na China. Adianta levar dólar? Mais ou menos. Adianta? Não. Alipay, tá? Como é que atrela um cartão de crédito ao Alipay? Tudo isso a gente vai ensinar. Então, a reunião de alinhamento serve para colocar vocês numa situação tranquila para navegar na China. Dois, a gente vai dizer para vocês, olha, o que precisa levar, o que não precisa levar, o que que é crítico, o que que não é crítico, né? Por exemplo, é importante levar a roupa? É importante levar a roupa adequada, mas a gente vai numa época que o tempo é ótimo, é em maio, é primavera, manga curta tá ótimo, né? Agora, eu sou muito apegada às minhas roupas, tá? Eu quero levar, mas pode levar. Agora, minha recomendação, compra lá, muito barato, tá? Muito bom, muito barato, tá? Se por acaso faltar alguma coisa, a gente compra lá, né? A gente vai orientar com relação ao seguro. Aliás, o seguro também está incluído, tá? E o que está incluído é alguém falando português e mandarim a viagem inteira. Viagem inteira, vocês não vão ficar sem acompanhante, que tem eu e tem mais uma pessoa lá na China que fala português, a melhor parte é que ela fala português do Brasil, porque português de Portugal a gente sabe que é um outro idioma, né? Então nem sempre a gente consegue entender. Vamos lá. Resumindo a ópera, seremos 20 participantes, 10 noites com hotelaria, 3 cidades, 6 refeições incluídas, e estes são os valores do investimento. Então, se você compartilhar quarto com alguém, este é o valor. Se você ficar sozinho no quarto, este é o valor, tá? O que que está incluído? Tudo aquilo que eu falei no slide anterior. Importante, o que não está incluído ainda, não está incluído o aéreo internacional, tá? Então, São Paulo a Xangai não está incluído, ok? Quanto custa a passagem São Paulo a Xangai e volta, tá? Essa passagem, esta semana, cotação desta semana,
Pela Emirates, a econômica está $2.362. A executiva está $9.724. Ok? Então, 2.300, 9.700. A Qatar está mais barato, está 1.880 na econômica e 9.145 na executiva. Ok? A Emirates para em Dubai, tem um período de 4 horas entre a hora que a gente chega em Dubai e depois vai para Xangai, mais ou menos 4 horas. A Qatar para em Doha, também tem um intervalo de aproximadamente 3 a 4 horas. Ok? Então, vou repetir os valores. Econômica da Qatar, 1.880. Econômica da Emirates, 2.362. Executiva da Qatar, 9.145. Executiva da Emirates, $9.723. Beleza? Além desse dinheiro, né, desse investimento com o pacote, com o aéreo, onde mais pode ser que a gente precise gastar? Eventualmente nas refeições, sim, né? Agora, posso dizer que refeições na China são muito mais baratas do que as refeições aqui no Brasil, né? Então, posso dar uma estimativa para vocês depois de valores que vocês podem se preparar, tá bom? Vamos ver. Agora, quais são os próximos passos? Nós fizemos o lançamento na semana passada. Hoje nós temos tendo a live. E a partir dessa live, nós gostaríamos de convidar você a pensar se o período da viagem é adequado, se os objetivos desta viagem estão alinhados com o seu momento pessoal, profissional, e manifestar o seu interesse, né? O que significa isso? Que você vai falar para nós, olha, estou pensando em ir. Aí nós vamos pegar o seu nome, seu telefone, nós é a Enilce, e aí a gente vai guardar seus dados, a gente só vai usar para esta comunicação, não é? E a gente vai passar isso para a agência que vai te ajudar a fazer a reserva. Fazer a reserva representa uma demonstração de interesse e um pagamento de um sinal, que é no valor de 30% do pacote, tá? Então, se você escolheu compartilhar o quarto com alguém, é 30% deste valor aqui, ok? Você vai fazer um Pix e pronto, tá reservado. Bom, só. Quando chegar no final de janeiro, nós vamos ver quantas pessoas temos no grupo, se o grupo se formou. E aí, formando-se o grupo, você vai receber uma ligação da agência dizendo: fechou o grupo, pode vir aqui conversar os planos de pagamento da parte terrestre e, num segundo momento, fazer a reserva do aéreo. Então, formando-se o grupo, você vai pagar os 70% restantes a partir deste momento. Pode parcelar? Pode parcelar. Pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão. A agência vai te orientar sobre todos os procedimentos, ok? A passagem aérea, pode parcelar? Pode. Por exemplo, a Qatar são 5 vezes, até 5 vezes sem juros. A Emirates, até 9 vezes sem juros, tá? Mas eu quero pagar em 3. Pode. A Emirates parcela, acho que em 3, 6 e 9.
acatar até 5. Então, tem muitas combinações e a agência vai saber te orientar o que fazer. A outra coisa que nós vamos fazer, né, à medida que a gente está formando o grupo, a agência vai estar monitorando o preço das passagens. Então, eles têm alertas em que quando a passagem ela chega num nível de preço muito conveniente, ela vai avisar vocês, tá? O que que acontece se não fechar o grupo? Você pagou 30%, não fechou o grupo. O que que a gente faz? A gente devolve o dinheiro para você, tá? Então, é absolutamente transparente, né? Então, manifeste-se, você faz a reserva. Nós vamos ser um grupo pequeno, então a gente não quer ter mais do que 20 pessoas. Por quê? Porque as visitas, a, a agenda, ela vai ser construída para um grupo pequeno que pode trocar ideia, que realmente pode fazer o networking, conhecer as pessoas adequadas. Com um grupo muito grande, isso não é viável, né? Não é uma viagem que eu chamo de shake hands. Eu já fiz viagem de 65 pessoas. Não é realista que a empresa chinesa vai lembrar quem nós somos, né? Então, 20 pessoas é viável para construção de relacionamento. E é isso que nós queremos. Então, se você tiver interesse, você demonstra, manda uma mensaginha para Enilce e vamos em frente, tá? Muito bem. Uma vez que fechou o grupo, fizemos as reservas internacionais, a gente vai ter uma reunião de alinhamento e orientação para a viagem, tá? Então, isso vai ser em março. Nossa, é muita antecedência? Não. Por quê? Porque tem vários processos que vocês precisam eventualmente fazer. Um deles é tomar a vacina de febre amarela se você nunca tomou. Dois, tem que ir ao médico, pegar a receita dos medicamentos de uso contínuo. Tem que levar a receita, tá? Tem que comprar medicamento, tem que rever o óculos. Tem uma série de. Eu uso óculos. Então, precisa de um tempo para as pessoas reagirem, tá? E ah, pouco antes da viagem, nós vamos ter uma reunião de orientação e um banquete chinês, num restaurante chinês, aqui em São Paulo. Então, nessa reunião, nós já vamos falar da etiqueta negocial. Então, nós vamos visitar empresas chinesas. Que coisas que a gente precisa se preparar? Se você quer apresentar a sua empresa, você quer se apresentar, como é que você tem que se preparar? Não é? Traduz o nome, traduz o cartão de visita. Tudo isso nós vamos falar na reunião do dia 30 e a gente vai fazer o banquete num restaurante tradicional chinês, no China Lake, que é super perto da ABC, para tirar o medo de vocês sobre chinês come coisa estranha, tá bom? Então, vocês vão comer coisas diferentes, mas não tão estranhas assim, mas é melhor conhecer em São Paulo do que chegar lá e ó, né? Então, vai ter o banquete chinês. Mas, para vocês saberem, eu já levei a Nilce e o Jadir lá. Tão vivinhos, tão bem. Então, nós vamos lá todos juntos, tá bom? Muito bom. Dúvidas? Quem tem dúvidas? Jadir, manda as perguntas. Ok, ok, muito bom. Então, eu já até tomei a iniciativa até de dar umas respondidas assim, prévias, né? Mas para ir adiantando. Mas vamos lá. O primeiro é a questão do material, né? Essa apresentação, se seria possível ser disponibilizada, né? Eu falei que sim, que aí nós vamos ver com a Jane, né? Para ela enviar para todos os participantes aqui desse webinar o material que a Ling está apresentando, tá? Tudo bem.
Depois foram a pergunta sobre o voo sugerido para a ida, né? Se a gente vai sugerir, eu falei que sim. E a Ling até já comentou das duas opções, que uma seria Emirates e a outra do Catar, né? Mas eu creio que a gente vai fechar um só, né, Ling? Por favor, Sim, né, esclarece sim. isso aí do voo de ida, por favor. Sim. A ideia é fechar um até para a gente ter melhores condições de negociação, né? Então, veja, as duas companhias aéreas são excelentes, a duração dos voos é semelhante. É, agora, é, se a gente puder ir todos, né, ou uma grande parte do grupo no mesmo voo, isso nos dá, além da vantagem de negociar com a companhia aérea, também de chegar todo mundo junto, porque eu vou estar junto com vocês na questão da entrada, na imigração, sabe? Eu vou estar ajudando vocês no momento que é mais ou menos crítico, né? Na chegada da China. Falando em imigração, Ling, só que esclarece do visto, não precisa visto mesmo, né? Não, Tá. passaportes brasileiros não precisam de visto. Tá, isso é ótimo. Agora, quanto ao voo, pessoal, vou dar minha opinião pessoal e minha vivência. Eu, nesses anos todos, eu vou pela Emirates via Dubai. Por quê? É, Uma, porque eu vou, os serviços da Emirates durante o voo é muito bom, no meu modo de ver. São 14 horas, né, mais ou menos de voo até Dubai. Então, o serviço de bordo, na mesma econômica, é bem confortável, né? Então, eu vou tranquilo. E chegando lá, não tem problema de visto, não tem problema nada disso, como se, por exemplo, se você vai pelos Estados Unidos, é um problema que tem que passar pela imigração, precisa ter visto, burocracia danada. Em Dubai, parece que você chega num shopping center, né? Você desembarca num shopping center e vai fazer compra. A prioridade deles é ter as lojas maravilhosas, os restaurantes, bares. Você se sente num shopping, num grande shopping center, bem amplo, né? E até amplo demais. Precisa tomar cuidado até para não se perder lá dentro, que ele é muito grande, né? E então essas 3, 4 horas que a Ling comentou de escala é super agradável, é bom porque dá para você andar, dá para você fazer compra e comer, relaxar. É um aeroporto muito bom. Parece realmente um grande shopping, né? Então, eu não conheço pela Qatar, confesso que eu nunca fui, então não sei dizer. Mas, e a Emirates eu acho que também tem uma vantagem no pagamento, 9 vezes sem juros, né? Então é bem no cartão, né? Bem interessante também, do que 5, né? Que é a Qatar. Então, minha opinião, mas tudo bem, a gente vai ver isso aí. Agora, a outra pergunta é a questão dos 30%, Ling, que se você comentou, né? Então, só para esclarecer, então é 30% baseado nos 5.980 do Double, né? Ou dos 6.790 do Single, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o E valor que teria que ser pago agora até em janeiro, né? Esse isso é em sinal janeiro, até teria que dia ser 20 de janeiro. até 20 de janeiro, isso. E assim, olha, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o dólar tem sido, tá meio, né? Teve semana que o dólar estava 5,3, né? Aí deu uma subida, foi para quase 5,5. Então, eu sugeriria que quem tem interesse, avisa que tem interesse, né? E a gente pode ir monitorando o dólar também. Falar, ó, agora é bom, vai, fecha, né? Porque é uma pequena diferença, mas uma economia interessante, né? Tem um outro tema que a gente não falou, mas existe essa possibilidade, que é o seguinte: a gente pode, quem quiser, pode ir um dia ou 2 dias antes, tá? E parar em Dubai. Quem não conhece Dubai,
Eu acho que Dubai é um destino bem interessante. Em 1 ou 2 dias dá para conhecer bastante bem Dubai e descansar, quebrar o fuso horário, tá? A gente não colocou esta opção no pacote para não onerar para o grupo, mas quem quiser pode falar isso para a agência, né? E a agência pode fazer um orçamento à parte. Então, se você ficar, digamos, 1 dia a mais, né? Você pode sair do aeroporto, vai ter um hotel. O hotel pode ser no aeroporto, pode ser fora do aeroporto, mas só de dormir numa caminha, descansar, depois sair, dar uma caminhada, só isso já descansa bem e dá você vai sentir menos os efeitos do jet lag ao chegar na China. Então, o segundo voo, que é Dubai a Xangai, você faz conosco, você faz com o grupo. Mas quem quiser, a gente pode sugerir essa opção de quebrar a ida em 2 pedaços, tá? Quem viaja na executiva, a Emirates, ela oferece o hotel do aeroporto, né? Para quem vai pela executiva. E aí não tem nenhum valor adicional. A Qatar, a Qatar já é diferente. A Qatar, você também pode chegar em Doha, sair sem problema, não tem visto, tal. A Qatar, para quem viaja na executiva, a própria sala VIP da executiva tem quartos para descanso absolutamente silenciosos. Nos dois, né, tem chuveiro, é muito bom. A própria Emirates, você tem lugares que tem chuveiro, talvez paga um valor, tem tipo uma sala VIP que você pode pagar ou usar o seu cartão de crédito para entrar, então toma banho, dá uma descansada, come uma comidinha boa, tal, né? Então, existe essa possibilidade da gente ir um pouco antes para aproveitar estando em Dubai, por exemplo, ou Doha. A outra coisa que é possível fazer é, ao final do nosso programa, se você tiver vontade de conhecer outras cidades da China ou ir para outras regiões, por exemplo, eu queria ir para Beijing. Pode ir para Beijing. É pegar um voo, chega em Beijing, a gente pode colocar a agência para organizar esta parte da viagem para você. Olha, eu quero aproveitar que eu estou na China, eu gostaria de ir para a Coreia. Fácil. Pega um avião, e em 2 horas e meia, 3 horas, você está em Seul, beleza. Tudo, assim, uma vez na Ásia, os lugares são muito próximos. Não, eu quero ir para Tailândia. Perfeitamente. Mais 3 horas você estará na Tailândia. Então, existe essa possibilidade, em vez de você ir embora a partir de Guangzhou para o Brasil, você pode mudar esta passagem, né? Ir para outro destino e voltar para Guangzhou, ou nem voltar para Guangzhou, sair da China por outra cidade, tá bom? Então, tudo isso, por isso que a gente quer que vocês falem com a agência, porque ela vai poder apresentar opções de voos e buscar opções em termos de custo e benefício para você aproveitar essa viagem. Nós vamos ficar juntos 12 dias, mas eventualmente você pode ficar mais dias, tá bom? Ok, que mais, Jadir? Tem uma pergunta sobre o parcelamento do restante dos 70%, né? Então, pelo que eu sei, teria que ser até a saída da viagem em maio, né? Uhum, Então, esse 70% poderia ser quebrado em 3 vezes, né? Seria fevereiro, sim, março e abril. sim, Então, viu, poderia. Carolina? Respondendo a sua pergunta, os 70% então pode ser quebrado em mais 3 vezes,
sendo as parcelas fevereiro, março e abril. O Aham. importante é o pacote estar pago antes da saída da viagem em maio. Agora, para a passagem, não. A passagem você pode pagar em 9 vezes, é diferente, Sim. é outro sistema, tá bom? São duas coisas distintas, né? E assim, eu conversei com a agência na segunda-feira e eles me falaram: olha, a gente monitora o dólar. Então, dólar deu uma baixada, ótimo, sabe? Aí a gente avisa: olha, né? Agora é a hora. Porque é uma forma da gente tornar a viagem um pouco mais econômica, tá bom? E o mais importante aqui, gente, é que assim, nós fizemos para caber num valor, né? E alguns podem estar até pensando, nossa, mas por que hotelaria 4 estrelas, né? Por que não 5 estrelas? Por que não 6 estrelas? Bom, a gente quis trazer o melhor custo-benefício. Se eu falar para vocês que a gente mal vai ficar no hotel, sabe? Então a gente escolheu uma hotelaria de qualidade, com bons serviços, com um padrão internacional. Então, uma hotelaria 4 estrelas na China, eu vou pegar um exemplo aqui no Brasil para vocês terem como referência. Seria o Radisson. O Radisson é um 4 estrelas na China, tá? Então, a gente vai ficar pouco tempo dentro do hotel, mas o tempo que a gente ficar lá dentro e tomar café da manhã vai ser um hotel de muito boa qualidade, padrão de serviço, staff que fala inglês, concierge, ou seja, não vai ficar devendo em nada, tá? E num custo-benefício muito razoável, né? Ah, e mais importante, com uma localização muito legal, no sentido de que você pode sair sozinho, vai ter mall perto, vai ter lojas perto, vai ter atrações, enfim, né? Com uma tranquilidade, com uma facilidade, tá bom? Por enquanto, só essas as perguntas. Eu acho que ele está indo para o final aí do webinar, né? Estamos chegando em uma Sim. horinha. Então, acho que agora a questão, Nilce, seria você esclarecer os interessados, né? Como fazer o contato lá no Saiba Mais, etc., né? No WhatsApp. Então, eu passo a palavra para a Nilce aí para fazer o encerramento. Obrigado. Caso venha alguma pergunta, eu aviso. Ok. Bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, agradecendo ao grande número de participantes que nós tivemos, a maioria que entrou em contato pelo WhatsApp das informações estão presentes, então isso foi muito bom, a gente ter tido essa oportunidade, né, de apresentar tão detalhadamente. Parabéns, Ling, pela sua apresentação. Sempre nos motiva muito, né? Cada vez mais nós temos um interesse maior e uma curiosidade imensa de seguir em frente com este projeto. E, naturalmente, vamos estar juntos, depende de cada um de nós que está aqui nesse evento, né, nesse webinar, que nós estamos chamando, que para nós já é um evento, né, com esse projeto. E quanto à questão das informações, vocês poderão continuar enviando suas questões por aquele número de WhatsApp que vocês receberam. Para quem não recebeu, por favor, se manifeste. Eu vou dar um número de novo, tá, desse WhatsApp, é 11 99961 8727. Tá? Então, assim que nós recebermos essa informação, nós podemos, inclusive, informar que essa transmissão de hoje, ela pode ser ouvida novamente por outro canal, a ABC irá organizar por um outro canal, talvez pelo YouTube. Então, nós estamos hoje garantindo aí que quem quiser ouvir novamente, né, isso
vai ser possível. E, finalmente, nós esperamos que essa apresentação tenha, de fato, inspirado, motivado vocês, né, na tomada de decisão. É uma tomada de decisão muito importante, porém muito fascinante também ao mesmo tempo para todos nós. Eu queria comentar um pouco mais, né, da minha experiência aqui junto à cultura chinesa, que através da ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, o ano passado nós tivemos o congresso da IFFCC, International Federation of Chemical Society, e nós recebemos 40 chineses aqui nessa oportunidade, e nós visitamos clientes, então vai ser um prazer a gente retribuir de uma forma bastante proveitosa para todos nós, ter essa comitiva que vai visitar a China, a ABC da China, como o Jadir costuma dizer, né? Então, deste modo, acredito que a gente está caminhando pelas possibilidades, né? Principalmente por todas essas opções que, no final, foram comentadas entre a Ling e o Jadir, sobre o parcelamento, sobre os prazos, e é importante se ater aos prazos. E eu estava aqui pensando, né, nessa condição do PIX, e tudo mais. Depois a gente pode abrir um grupo apenas para os interessados que realmente se comprometeram, um grupo Expo 30, do 30% que já de fato realizaram esse PIX, né? Então a gente tem um grupo que possa coordenar melhor o passo a passo da viagem daqueles que realmente irão. Aí vai ser um China Beauty Experience 30. Tá bom? Então, estamos no aguardo da decisão de vocês. Muito obrigada pela participação. Ok, obrigado a todos. Ling, quer falar suas palavras finais também? Fique à vontade. Uau. Bom, agradeço mais uma vez, assim, pela oportunidade de estar falando com vocês. É, e eu queria realmente convidar vocês por essa oportunidade de uma convivência numa viagem de aprendizado com colegas, né? Nós somos todos colegas, de troca e também de uma experiência muito diferente. A China é muito diferente e é uma forma também de dar uma super arejada. Então, eu espero que vocês possam realmente decidir viajar conosco. Vai ser muito legal. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um abraço a todos aí. Obrigada a Até a todos. próxima aí. Tchau, Tchau, tchau. Tudo tchau. de bom. Tchau.